Você já conheceu alguém que parecia uma vítima, mas no fundo era outra pessoa? A história de Andrew e Ashley é um labirinto psicológico que poucos realmente entendem. Superficialmente tudo parece simples. O irmão recluso e facilmente manipulável e uma irmã sádica e manipuladora. A clássica história de um inocente sendo arrastado para a escuridão por alguém que já está mergulhado nela. Mas se eu te dissesse que essa relação é mais profunda, eu quero ver se você acreditaria. Que a verdadeira vítima talvez não seja quem você imagina. Hoje vamos olhar da superfície. Vamos explorar a verdadeira natureza dos dois. Suas origens, dores, laços invisíveis. Porque no final essa história não é apenas sobre manipulação, sangue, violência. Quer dizer, é muito sobre isso, né? Mas é sobre um ciclo. Um ciclo de dependência emocional incrivelmente tóxico. Qualquer dependência emocional é tóxica, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Se olharmos de fora, parece simples. Andrew Graves é um garoto introvertido, fechado no próprio mundo, nunca teve voz, nunca teve escolhas, desde cedo foi preso pelas correntes de manipulação emocional da sua irmã, Ashley. Se aproveita dele de todas as formas possíveis, fazendo carregar o peso de suas ações, e ela se diverte com isso. Enquanto Andrew se afunda na culpa, Ashley puxa as cordas do fundo do palco, fazendo com que ele haja por ela, e ele, como um prisioneiro que não sabe o que está preso, aceita tudo. Porque no fundo, sente que precisa dela. E talvez seja isso que a maioria das pessoas vê. Mas a verdade é que a Ashley, sim, é uma pessoa terrível, horrível e detestável. Mas o Andrew, na verdade, também é um lobo em pele de cordeiro. Indo para a infância dos dois, Ashley sempre foi tratada como um erro. Desde pequena foi ignorada pelos pais. E agora, com o lançamento do capítulo 3, que eu tive sorte de estar escrevendo esse roteiro bem na hora que lançou, eu consegui pegar detalhes a mais. Seu pai, ele era praticamente um fantasma, uma presença apagada dentro de casa, sem voz ou opiniões. Um homem que existia, mas não fazia diferença. Sua mãe, por outro lado, sempre estava presente, mas nunca de uma maneira que importava. Ela olhava para Ashley e via um fardo, algo que deveria ter sido diferente. Ela via um erro. Ashley foi uma filha planejada, mas na cabeça da mãe, ela nasceu errada. Desde pequena, Ashley causava problemas na escola, era desatenta, em casa bagunceira e nunca conseguia atender as expectativas. E com o tempo, sua mãe simplesmente desistiu dela. Nem mesmo tentava corrigi-la. E essa indiferença é o pior tipo de castigo que uma criança pode receber. Uma criança precisa de limites. Precisa de alguém que diga não, que ensine o que é certo ou errado. Mas Ashley muitas vezes não tinha isso, pois sua mãe, se contentando que ela seria um erro pro resto da vida, já aceitou o fato de que não adiantaria corrigi-la. Ashley nunca aprendeu a lidar com suas emoções de forma saudável. Nunca aprendeu a distinguir certo do errado, e para ela tudo sempre foi impulsivo. Ela sentia algo e agia sem pensar. E no meio de tudo isso, havia uma única pessoa que nunca havia tratado ela com um enorme desprezo, que é o Andrew. Ele era o único que ficava ao seu lado e o único que não a ignorava. Bom, pra ela era isso, né? Mas, no fundo, ele já se incomodava bastante. Mas eu vou chegar nisso depois. Mas, nesses pensamentos que ela tinha, algo se quebrou. Ashley começou a depender de Andrew de uma forma que ninguém ia conseguir entender. Ele era tudo pra ela. Seus pais não a amavam, ninguém na escola gostava dela, e ela não tinha amigos. Então, se Andrew fosse embora, ela não teria nada. E ela não podia deixar isso acontecer. Foi aí que nasceu o ciúme que a gente vê durante o jogo inteiro. Sempre que alguém se aproxima dele, Ashley sentia medo de ser trocada, medo de ser deixada para trás. E para evitar isso, ela fazia o que fosse necessário. Manipulava, ameaçava, mentia, tudo para garantir que Andrew não fosse de mais ninguém. E essa obsessão só cresceu com o tempo. Ela não entendia o que fazia. Não entendia o impacto das suas ações. E vemos durante o jogo que ela tem sim uma mentalidade infantil e sinais de regressão de idade, porque ela sempre faz as coisas por impulso e ela nunca parece entender de verdade a gravidade da situação, sempre sobrando pro Andrew entender a situação em que estão e pensar em uma solução, enquanto ela só age por agir sem pensar no amanhã. Uma pessoa que não tem noção de nada, mas precisa garantir que ninguém
tivesse o Andrew além dela. Já o Andrew, vemos uma pessoa inocente e um pobre coitado. Mas agora eu vou explicar porque ele é um lobo em pele de cordeiro também. Porque nessa história aqui ninguém é santo, ninguém. Mas então, o Andrew, se Ashley era manipuladora, o que tem a dizer dele? Ele também nunca recebeu amor dos pais, mas diferente de Ashley, ele aprendeu a tentar não precisar disso. Ele sabia que sua mãe via nele uma esperança. Se Ashley era um erro, então Andrew era a única coisa que poderia dar certo. Desde pequeno foi sempre elogiado por ser uma criança tranquila, obediente e responsável, e um aluno exemplar. E sempre foi ensinado que era seu dever cuidar da sua irmã, já que já dizia a René. Andrew é um menino sempre tão quieto e tão tranquilo, então seria normal e até bom ele cuidar de outra criança, não haveria problema nisso. E assim toda a responsabilidade caiu em suas mãos. Crescendo desse jeito, Andrew desenvolveu algo perigoso, uma vontade quase involuntária de salvar Ashley de quase toda situação ruim. Sempre que Ashley se metia em problemas, Andrew sentia que era sua obrigação ajudá-la. Ele precisava estar lá, ele precisava corrigir tudo e pensar no que fazer. Mas e se essa necessidade fosse além disso? E se Andrew não quisesse apenas salvar Ashley das coisas? E sim, com o tempo isso se mudou em uma necessidade de mantê-la com ele. Desde pequeno, Andrew afastava qualquer garoto que tentava se aproximar dela. Vemos isso no episódio 3. Ele dizia que era para protegê-la, mas a verdade é que ele nunca quis que ela estivesse com mais ninguém. A Ashley era dele. A única amiga que Ashley já teve, por exemplo, no jogo, foi a Julia. E ele praticamente tomou ela para si, já que Ashley já tinha uma insegurança crescente, pois sentia que não era nada e não valia nada, e que sempre que as pessoas se aproximavam dela, era uma forma de chegar até o Andrew, e a única amiga que ela tinha era a Julia. E o Andrew, por pura coincidência, decidiu namorar justo a melhor amiga dela e única amiga, mostrando novamente que ela só estava se aproximando dela para ficar com seu irmão. Andrew não a queria, de forma alguma. A gente vê o desgosto quase na hora que ele vai lá e pede para sair com Julia pela primeira vez. Ele não queria ela, mas ele queria garantir que Ashley nunca sentisse que poderia ter algo além dele. Ele precisava que ela continuasse fraca e precisasse que ela continuasse presa. E para isso, ele precisa garantir que ela jamais confiasse em ninguém além dele. Ashley pensava que Andrew era seu porto seguro, mas, além de tudo, era um meio de sua prisão. Ashley pode parecer a vilã da história toda, mas Andrew também não é santo. É um lobo em pele de cordeiro que nem os próprios jogadores percebem, porque enquanto Ashley age por impulso sem entender o que faz, Andrew entende. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe que manipula, ele sabe que destrói qualquer chance de Ashley criar laços com outras pessoas. Mas ele não se importa com isso, porque no fim, ele também precisa dela. Eles não podem viver um sem o outro. E esse é o problema dessa história. Eles não são apenas irmãos, são prisioneiros emocionais um do outro. E veremos toda essa história se desenvolver agora no episódio 3. E veremos como que essa história tão problemática, e que eu acho muito boa, vai terminar. Como tudo isso só vai decair.